Hillary Clinton se cala na China, mas nos Estados Unidos, quando o assunto são direitos humanos. Hillary Clinton foi à China e não disse uma palavra sobre direitos humanos. Em solo americano, viu sua secretaria divulgar relatório crítico sobre o tema. Em 15 páginas, o Brasil entra na fila dos criticados pelas ações criminosas da polícia e pelo sistema penitenciário. Hoje, o tema dos direitos humanos é o calcanhar de Aquiles de qualquer país, inclusive dos Estados Unidos. E aí, Paulo, a Hillary foi lá, mas calou na China. Claro que ela não pode falar. Por que ela não pode falar? O sistema bancário americano está rodando aí mal e porcamente porque a China comprou título do Tesouro, está bancando os títulos do Tesouro americano. Se for fazer gracinha lá com aqueles malucos daqueles chineses, essa porra desses bancos papoca tudinho, rapaz. Não dá pra ficar. Ela não é para se meter. Ela, como autoridade de uma nação, ela não foi... tem direito de se meter na política interna. Principalmente quando ela está fazendo uma visita, como visitante. Mas a secretaria dela, Valmir, foi que divulgou o relatório criticando a China, quando ela voltou. Aí a função da secretaria dela, no país dela, é fazer ela não fez um relatório contra a China. Ela fez uma análise dos direitos humanos. No mundo, inclusive na China. Constata que a China não cumpre os direitos humanos, que todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Não, mas não é novidade o que ocorre. Os chineses também divulgaram um relatório também canalha, falando, mas principalmente só dos Estados Unidos, estranhamente. Fizeram um relatório, uma espécie de resposta, só que não apontam nada, né? Podiam ter apontado lá aquela... coisa horrorosa lá dos Estados Unidos, em Cuba, né? Mas de fato não falam. Falam da violência, que os americanos são desequilibrados, são um monte de bobagem, mas não aponta de fato nenhum problema grave. Agora, eu entendo como normal uma secretária visitando outro país, você ficar fazendo esse tipo de crítica. Agora, a defesa dos direitos humanos é um problema importante, principalmente em relação à China. Mas ela fez, mas e acho que os Estados Unidos, nesse caso, mesmo que eles tenham... E a crítica problemas também graves, no Brasil é bem a gente era a favor desse relatório, na época tinha ditadura. E agora a gente é contra o relatório. Critica na Colômbia, os aliados do Uribe, critica um monte de gente. O problema é que na hierarquia a economia está sempre mais importante que os direitos humanos. Essa é a verdade. Isso é verdade. A maioria não para. Agora é a vez do leste europeu. Enquanto Espanha, França e Inglaterra já agonizam, as economias do leste europeu estão a um passo de entrar em colapso. Depois da avalanche de crédito fácil após o fim da Guerra Fria, o cheque está vencendo para Polônia, Hungria, Romênia, República Tcheca e os ex-satélites da União Soviética. Para piorar a situação, as moedas destes países estão derretendo feito gelo diante do euro. E aí, Dudu? Agora é a vez do leste? Quebrar de vez, total? Não é para de vez total, não. Agora a crise chegou no leste europeu e, vamos dizer, expôs as fragilidades que todo mundo conhecia, mas que a dinâmica, a velocidade com que a economia vem crescendo artificialmente é como se um carro na descida. Ele pode até acabar o motor e ele não perde velocidade. Quando acaba a descida, não. Aí ele vai ter que ter motor para andar, que é o que está acontecendo agora. A gente tem que entender o seguinte, esse pessoal aí sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, sobreviveu à invasão da Hungria pelos tanques soviéticos em 56, ok? A invasão da Tchecoslováquia em 89, né? Quer dizer, então não é isso que vai. Essa tese é ótima. Os caras são... É uma história da humanidade de sofrimento. Uma crisezinha dessa, né? É besteira. A crise é uma besteira. Se repercute lá, rapaz. Se você diminuir foi assim a demanda... que eles aprenderam a comer cavalo, cachorro. Olha, se você diminuir a demanda mundial, vai todo mundo ter que reduzir a produção. Paulo, e vai fazer falta em todo campo. É o seguinte, já tem país aí que está devendo para além do PIB 2 vezes. É o caso da Hungria. Eu acho que a situação é o seguinte. Se houver uma reversão nos Estados Unidos, e teve um discurso muito positivo do presidente do Banco Central, dizendo que essa crise acaba em um ano e tal, que deu uma acordada, uma levantada nas bolsas, uma reorientada. Se houver uma capacidade dos Estados Unidos reagir, tudo isso que é um grande pânico, começa também a ter uma reversão de notícias positivas. Então, na verdade, esse conjunto de notícias, desemprego na França, não sei o quê,
são todas notícias verdadeiras, que tem um problema, mas o eixo fundamental é a capacidade dos Estados Unidos de resolver o problema bancário e o problema de habitação, aquela voltar a construir casa para a classe média americana. Se eles conseguirem isso aí, se esse plano der certo, toda essa dívida retorna a um valor real, tal. O problema Eu acho que não, existe um fenômeno interessante que está se passando nesse momento. Se você lê as notícias da Espanha, da Inglaterra e França, é um pânico. Os Estados Unidos é um pânico. Mas, de repente, você vê em outros lugares. Hoje mesmo eu vi num jornal aqui que parece que a crise já acabou. Eu fiquei estarrecido e, ao mesmo tempo, pô, que coisa boa. No Brasil? No Ceará? Eu estava lá escrito a crise. Fala até que no Ceará nem sequer tem crise. Ela começou a crise então aqui no Ceará. algo muito... Pois é, crise exatamente. O presidente, durante muito tempo, Ainda ficou... nem- Então tem uma coisa muito estranha nessa Eu crise. acho que- A produção de fato, a Lituânia, por exemplo, faliu. Ainda não... Faliu. Não, ainda nessa não- semana. Qual o problema da Letônia? A Letônia, exatamente. Mas é um país, interessa um país nada, que rapaz. foi o país Olha, mas é reflexo de o país quê? quebrar, Essa crise existe ou você não não tem existe? dinheiro para pagar, você dever o dobro da dízima, pessoal. Isso é problema só para o credor. Porque primeiro um país não quebra, ele não paga. Ok? As pessoas continuam lá. Então, se dá uma solução, se a gente dá um jeito, dá um jeito. O FMI dá um dinheirinho. Bom, Isso é problema para quem que não é o caso. O nosso aqui. Dudu tá dando notícia boa pra vocês. Se você tem uma dívida, quem deve se preocupar é o credor. Fique tranquilo, vá dormir, pegue sua Se vida for um país, eu estou colocando. e continue gastando. se o seu- você for um país, Se você for um país, vou fazer a ressalva. Letônia, Lituânia, Antônia... Antônia. somente se for um tamborete que não interessa para ninguém aqui. O Dudu tá livrando todo mundo das dívidas. É o seguinte, vamos ao intervalo, ao som de Ibrahim Ferré, a música é Dos Gardênias. As imagens são do projeto Americanidade do Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar. Os artistas são Mariela Leal, Jeffs Quinteiro e Ricardo Migliorizzi. Para entrar